Boa noite. Vamos para o nosso estudo da série Saúde Espiritual do Projeto Espiritizar. Nós estamos abordando o livro A Obsessão Silenciosa. E hoje nós iremos dar prosseguimento ao tema Descuido Sutil. Lembrando que os nossos estudos anteriores estão no nosso canal no YouTube e vamos fazer agora a nossa introdução com um breve comentário de uma mensagem de Emmanuel, extraída do livro O Evangelho por Emmanuel, comentário ao Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Tarefa mediúnica, no fundo, é consagração do trabalhador ao ministério do bem. O fenômeno dentro dela surge em último lugar, porque antes de tudo representa caridade operante, fé ativa e devotamento ao próximo. Essas colocações que Emmanuel coloca para a nossa reflexão merecem um cuidado especial. Afinal de contas, todos nós somos médiuns, quer estejamos na tarefa específica da mediunidade na casa espírita, quer estejamos interagindo com as pessoas nos mais variados lugares e setores. Através do pensamento, da intuição, da inspiração, há um contato permanente entre o mundo físico e o espiritual. Mas aqui Emmanuel chama ainda mais a atenção aqueles que têm a tarefa direcionada ao intercâmbio mediúnico, sobretudo na casa espírita. E aí ele diz que, no fundo, no profundo dessa tarefa, está a consagração do trabalhador ao ministério do bem. Exatamente pela disciplina, pelo compromisso, pela regularidade que o trabalhador da casa espírita exerce durante as suas atividades mediúnicas, possibilita um aproveitamento máximo das energias magnéticas, fluídicas, estabelecidas por ele, pelo grupo que trabalha, e que é objeto de atenção e de direcionamento cuidadoso por parte da espiritualidade. E prosseguindo, Emmanuel diz: o fenômeno dentro dela surge em último lugar, porque antes de tudo representa caridade operante, fé ativa e devotamento ao próximo. Nesses três aspectos que Emmanuel chama aqui a atenção, nós temos a oportunidade de estar vivenciando dentro e fora da tarefa mediúnica específica. A orientação é para todos nós. Caridade operante, fé ativa, devotamento ao próximo. Através da constatação da imortalidade da alma, por intermédio da mediunidade, ela oferece um campo vasto para a solidificação da fé ativa, que se transforma, como Emmanuel bem coloca, em fé viva, ao vivenciá-la no devotamento ao próximo, através de novas atitudes e comportamentos que se alinham com a constatação de que a vida não apenas se expressa no campo material e denso que nos encontramos, mas pelo contrário, é ativa e operante
em todas as dimensões vibratórias e no mundo espiritual ao redor de nós, há todo uma possibilidade vasta para vivenciarmos amor e caridade, fé ativa e devotamento ao próximo. Vamos então para o nosso estudo na temática descuido sutil. É a segunda parte do tema que estamos tratando. Nos planos além do corpo, esses espíritos especialistas em comunicação obsessiva sutil também possuem os seus aparelhos, que transmitem as impressões, levando milhões de pessoas, incluindo milhares de espíritas, a um estado de desconfiança, de falta de fé, para a construção do trabalho no bem. A referência aqui ela é muito significativa, porque se no campo material mais denso, onde estamos encarnados, há todo um direcionamento dos meios de comunicação em massa, da mídia, para a elaboração e transmissão de notícias, de comunicações relevantes, apoiando medo e ansiedade, injustiça e desequilíbrios nas mais variadas áreas. No mundo espiritual, a fomentação disso que aqui se apresenta entre nós, materialmente falando, é muito maior. Então, lá também, a obra aqui nos esclarece. Espíritos especialistas em comunicação obsessiva. A vincularem-se às emoções pesadas e desequilibradas da criatura humana e que, muitas vezes, tem como resultado maior o enfraquecimento da fé, a diminuição da vontade da prática do bem, da caridade, por perceber tanta coisa fora do lugar e em desequilíbrio, que muitos se fazem o bem, fazem sobre medida, e quando não, acabam cedendo a esses processos de obsessões sutis que os inviabiliza de qualquer ação no campo do bem e da caridade. Comumente, essa ação acontece no plano espiritual, para o qual os encarnados desdobrados do corpo são levados durante o sono, onde passam horas sendo hipnotizados de forma sutil, por meio de programas que eles assistem. Levam com isso milhões de pessoas aos processos obsessivos. E aqui, claro, é importante lembrarmos a atenção e o cuidado nas horas que antecedem o nosso sono físico e ao despertar. Há um campo imenso de atividades espirituais que se desdobram durante as horas em que estamos fisicamente adormecidos. E é preciso utilizarmos-nos de todos os meios para que durante essas horas nós estejamos vinculados a objetivos e ideais do bem, a grupos de trabalhadores, de benfeitores espirituais, voltados ao amparo, ao esclarecimento, com base no Evangelho de Jesus. Então, para isso, é importante leituras sadias, principalmente nas horas que antecedem o sono físico, o uso da oração e da prece, porque, meus amigos,
a coisa é muito séria. Durante a noite, se não utilizarmos dessas medidas profiláticas, né, de precauções, as insinuações espirituais obsessivas, elas acontecem com muita frequência nas horas em que, fisicamente adormecidos, o nosso espírito, por descaso e invigilância, acaba vinculando-se aos espíritos das trevas e da infelicidade que circulam ao redor do nosso planeta. Então, essa advertência que aqui é colocada chega ao ponto, como o livro diz, leva com isso milhões de pessoas aos processos obsessivos. O trabalho no bem, com sinceridade de propósitos, faz com que desintonizemos desses espíritos que querem a nossa derrocada moral. Esse trabalho é de caráter íntimo, transmutando nossas tendências, e de caráter coletivo, auxiliando no projeto iluminativo de Jesus. Então, afora aqueles mecanismos preventivos que citamos, a obra aqui nos chama a atenção a estarmos ao máximo durante o dia vinculados a atividades do bem, para que não haja sintonia entre nós e esses espíritos que querem a nossa queda moral, a nossa derrocada. É interessante aqui frisarmos que esse trabalho no bem não é um trabalho específico em determinada hora. É ao longo das tarefas que realizamos no dia a dia, estarmos com os pensamentos atentos a oportunidades de ajudar alguém, às vezes até através de uma prece, de um pensamento positivo, de uma palavra edificante, mas de estarmos trabalhando no bem ao longo das horas que compõem o dia. No final, aqui, quando diz transmutando nossas tendências, exatamente porque nós trazemos tendências do passado delituoso, tendências vinculadas ao egoísmo e à preocupação constante e exclusiva conosco mesmos, impedindo a percepção, muitas vezes por nós, de situações ou pessoas onde poderíamos estar atuando, fazendo bem à caridade, como citamos, quer por palavra, pensamentos ou ações. A vigilância não é apenas uma atitude de uma hora ou de uma circunstância. Trata-se de um estado que deve ser constante, perseverante e ininterrupto no espírito imortal. É uma conquista como a habilidade de raciocinar com clareza sobre os episódios da vida, a nos pedir bom senso. Então, aqui é destacado justamente aquilo que estávamos nos referindo, de que a vigilância, ou revestida sobretudo na atuação no bem, não pode estar preso a uma determinada hora ou situação. É um estado que deve ser constante, perseverante e ininterrupto no espírito imortal. Ou seja, é preciso e é importante que ao longo das horas que compõem o dia, estejamos em qual atividade for, estarmos com o pensamento, com as antenas de vibração psíquica focadas
impossibilidade de atuarmos no bem como parceiros dos espíritos benfeitores. Ao fomentarmos este hábito em nós, nós estaremos bloqueando essas possibilidades de descuido sutil que levam ao processo da obsessão simples ou silenciosa. Então, trata-se de um estado que deve ser constante, perseverante e ininterrupto. É uma conquista como a habilidade de raciocinar com clareza sobre os episódios da vida, a nos pedir bom senso. Ou seja, a referência aqui é clara. É preciso estarmos sempre ao longo do dia ressignificando, analisando, usando o senso crítico e espiritual sobre tudo aquilo que afeta nossos ouvidos, nosso olhar, a nossa interação com o mundo material. É muito importante que isso se torne um hábito. Então, estamos vendo a notícia, estamos assistindo um filme, sempre procurar extrair, mesmo nesses momentos, aspectos espirituais relevantes, importantes. Estejamos atentos a isso. Prosseguindo, só neste movimento de vigilância, só neste momento de vigilância é que nós vamos fazer verdadeiramente a profilaxia dos processos obsessivos. Quando não for possível a profilaxia e nós cairmos na tentação, somos convidados a fazer os esforços para superar o processo o mais cedo possível. Então, meus amigos, é muito importante que possamos é muito importante que nós possamos tornar hábito diário a palavra que me vem ao pensamento é a critização, de estarmos criticando, analisando tudo o que nos acontece no mundo material, tá? Que de alguma forma poderíamos abrir espaço para algum tipo de medo, de ansiedade, de preocupação maior e analisar o aspecto espiritual que está presente, o aspecto espiritual que está oculto. Só nesse movimento de vigilância que vamos fazer verdadeiramente a profilaxia dos processos obsessivos, ou seja, as medidas preventivas para não sermos vítimas desses processos. Quando não for possível a profilaxia e nós cairmos em tentação, somos convidados a fazer os esforços para superar o processo o mais cedo possível. Então, somos todos aprendizes da vida e sempre passíveis de ter quedas e deslizes. Mas a questão toda é não perceber esse tipo de experiência num aspecto negativo ou pessimista, mas de aprendizagem para futura não repetição de erros. A questão principal não é a ação das sombras, mas os nossos descuidos sutis, fruto da invigilância,
porquanto a obsessão é uma via de mão dupla, como temos estudado neste livro. Então, é muito importante esse argumento que aqui é colocado para nós, de que a causa principal dos processos obsessivos está em nós. A causa principal não está no espírito obsessor. Está no campo de receptividade vibratória que nós oferecemos a eles. Mas na medida em que nós estivermos mais atentos a isso e procurarmos utilizar essas ferramentas que aqui têm sido objeto de comentário, nós estaremos errando menos. E mesmo quando ocorrem os erros, estaremos extraindo lições de aprendizagem e de crescimento. Interessante também quando aqui diz assim, porquanto a obsessão é uma via de mão dupla. É uma questão onde a responsabilidade é recíproca para o erro, de nossa parte e daqueles que estejam nos obsidiando. Comumente podemos pensar que esse descuido sutil é então fazer coisas erradas. Não. Quando buscamos a autotransformação, podemos mesmo assim acertar e errar, visto que ainda não somos perfeitos. O convite da vida é o de sermos aprendizes da vida. Aqui é muito importante essa observação que é colocada, porque não poucas vezes, no nosso esforço de melhoramento íntimo, de autotransformação, nos percebemos em deslizes e quedas. Mas devemos ver esse tipo de situação como sendo o retrato explícito da nossa situação de aprendiz da vida e não de espíritos que já teriam alcançado um nível de perfeição e de crescimento moral que não fosse mais objeto de quedas. Então, outro ponto importante aqui que precisamos destacar é quando é deixado bem claro. Podemos pensar que esse descuido sutil é fazer coisas erradas. Não é. O descuido sutil é proveniente de termos abertos vários momentos durante o dia para não estar atentos no trabalho do bem. A questão não é não fazer algo errado, é estar procurando ao máximo ser instrumento do bem. Porque na atividade caritativa, nos seus mais variados aspectos, nós efetivamente criamos barreiras de proteção muito mais eficazes. Então, voltando aqui a ler o início desse parágrafo, comumente podemos pensar que esse descuido sutil é, então, fazer coisas erradas. Não é fazer coisas erradas. Quando buscamos a autotransformação, podemos acertar ou errar. O convite da vida é sermos aprendizes da vida. Então, esse cuidado, essa atenção no dia a dia, que devemos estar sempre vigilantes. Surge um momento de folga, o que é que eu posso organizar, o que é que eu posso colocar no lugar, o que é que eu posso ler, o que é que eu posso ajudar alguém, mas eu preciso estar em atividades vinculadas ao bem. É isso que evitará
os descuidos sutis, que aprendem tanto com os acertos quanto com os erros que cometem. Se desenvolvermos a sinceridade e pureza de propósito, buscando dar o melhor de nós mesmos em todas as nossas iniciativas, nós vamos sempre aprender com os próprios erros. Então, é interessante esse aspecto, né? Porque a gente sempre fica vinculando muito a questão da vigilância a não cometer erros. Aqui, a vigilância nos direciona a estarmos ao máximo ativamente fazendo bem. Porque sempre é possível haver erros. Mas se estivermos ao máximo procurando o trabalho do bem, nós iremos extrair de imediato lições daquilo que deu errado. Lições para não repetir o erro. Vimos que o descuido sutil não está em nossos erros, mas no conjunto da ausência da busca do bem na criatura. Desde as simples observações de leituras edificantes, programas edificantes, escolhas edificantes, por estados perturbadores para a mente, que depois afetam os estados emocionais. Então, aqui em síntese, fechando o nosso estudo dessa noite, é deixado bem claro, para não sermos vítimas dos descuidos sutis, é estar envolvida ao máximo no dia a dia em atividades do bem, nos mais variados aspectos, porque, é claro, é importante salientarmos aqui que atividades no bem não são apenas aquelas nos quais nós estejamos materializando situações, quer na ação da caridade material, não. Atividade do bem tem tudo a ver com cultivo de pensamentos sadios e elevados, oportunidades de estarmos fazendo preces intercessórias pelos outros, a busca seletiva de tudo aquilo que passa por nossos ouvidos ou quaisquer outros sentidos físicos, para sempre usarmos uma espécie de filtro espiritual da nossa vontade esclarecida e desperta agora. Assim, nós pedimos a todos aqueles que nos acompanharam ou venham nos acompanhar, se possível, compartilhe essas informações. Hoje nós ainda teremos aqui em Caruaru, na realização do NEP Paulo Estevão, será online, tá? Às 9 horas. O encontro com o convidado Rinaldo Soares. Ele vai abordar uma temática muito interessante e importante. Uma passagem do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Então estará o Rinaldo Soares, Silmara Mello e eu participando em conjunto desse estudo do NEP, que estará sendo transmitido. Canal do YouTube, canal NEP Paulo Estevão Caruaru. É possível a participação pelo chat, com perguntas, dúvidas. Então, estejamos lá. Às 9 horas, o evento irá iniciar. Uma boa noite a todos e até o próximo estudo.